Faltam 50 dias para a Copa do Mundo. Ao longo da história, todo brasileiro guarda um momento inesquecível da seleção em Copas do Mundo. A TMC estreia a série Histórias de Copa, que resgata episódios marcantes, personagens históricos e bastidores que ajudaram a construir a trajetória da seleção brasileira. Em 1986, uma noite pode ter mudado o destino do Brasil, um episódio que foi além das 4 linhas, envolvendo 2 grandes jogadores, que alterou o rumo da nossa seleção naquele Mundial. O Breno Ávila conta pra gente. Uma noite em Belo Horizonte mudou o destino da seleção brasileira. Uma saída da concentração, uma decisão polêmica e um gesto de lealdade no futebol. Esse é o História de Copa. O ano era 1986. A seleção estava concentrada na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, antes de ir para a Europa, onde enfrentaria a Alemanha Ocidental e a Hungria em amistosos preparativos para a Copa do Mundo no México. No dia 23 de fevereiro daquele ano, um domingo, o elenco teve folga para circular pela capital mineira. A regra imposta por Tele Santana era muito clara: todos deveriam voltar até às 11 da noite. Mas a noite se estendeu. Os personagens envolvidos, Renato Gaúcho e Leandro. Renato, na época, aos 23 anos, vivia o auge da sua carreira no Grêmio, ponta direita em franca ascensão. Já Leandro, campeão mundial pelo Flamengo, tricampeão brasileiro pelo rubro-negro aos 26 anos, também era peça fundamental para a seleção que queria quebrar um tabu de 16 anos sem títulos de Copa do Mundo. Leandro já estava na Copa do Mundo de 1982 na Espanha, na fatídica eliminação brasileira contra a Itália. Já Renato ia para a sua primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. A quebra das regras foi descoberta na volta para a concentração. A ideia era pular o muro daqui, da Toca da Raposa. Mas, de acordo com informações da época, Leandro tinha medo de altura. Aí, para ajudar o amigo, Renato fez questão de entrar pela portaria principal. Os dois chegaram e conversaram com os seguranças e foram dormir. A expectativa era que ocorresse tudo bem, mas quando eles acordaram, foram surpreendidos. Eles foram delatados pelos vigias, que receberam ordem de Tele Santana para falar qualquer coisa se tivesse algum jogador fugindo de concentração ou até mesmo voltando em período errado da folga dada. No momento, os jogadores não foram cortados da seleção, até pelo apelo das principais lideranças, como a de Zico, por exemplo. Mas em maio, quando a lista oficial para a convocação da Copa do Mundo do México foi divulgada, veio a surpresa: o nome de Renato não estava lá. O apresentador da TMC, Tomás Rafael, falou sobre o caso. Mas eu entendo que o Tele poderia ter sido menos rigoroso nesses 2 casos, tanto com o Éder quanto com o Renato Gaúcho. E a história do Renato é muito complicada, porque diz a lenda, diz o Renato, o Leandro não nega, que o grande culpado na questão da indisciplina da dupla Renato e Leandro foi o Leandro e não o Renato. E o Renato é que tinha a fama de indisciplinado, de mulherengo. O Leandro era um jogador comportado, bom profissional, já tinha disputado a Copa de 82 e para muita gente é o maior lateral direito da história do futebol. Tem gente que acha que ele foi melhor que o Djalma Santos. Eu não vi o Djalma Santos jogar, não posso falar, não vi o Carlos Alberto Torres jogar. Mas o Leandro eu vi jogar e era um absurdo. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Mesmo sem ser obrigado, Leandro tomou uma decisão surpreendente. Ele também deixaria a seleção. Leandro estava na lista final do técnico Tele Santana, mas ficou muito abalado com o corte de Renato e desistiu de ir à Copa no dia do embarque para o México. Os jogadores só souberam da decisão no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Zico ainda tentou reverter a situação. Foi até a casa do amigo, companheiro de clube, chorou e pediu que ele disputasse a Copa. Mesmo assim, manteve a decisão e não voltou atrás. E no final das contas, o Brasil ficou naquela Copa sem o seu melhor ponta-direita, que era um absurdo de jogador, o Renato Gaúcho, e sem o seu melhor lateral direito. Muito provavelmente com o Leandro na lateral direita e com o Renato Gaúcho no ataque, ao lado do Careca, que fez uma Copa extraordinária, o Brasil teria tido muito mais chance de ganhar da França, teria feito uma Copa provavelmente muito melhor. Mais de 30 anos depois, aquela noite em Belo Horizonte continua sendo lembrada como um dos episódios mais emblemáticos da história da seleção brasileira.
quando a disciplina, o talento e a lealdade entraram em choque no ambiente da seleção. Sem os dois, o Brasil seguiu para a Copa daquele ano e acabou eliminado nas quartas de final, nos pênaltis contra a França. Ficou a dúvida que paira na cabeça do brasileiro até hoje. O que teria acontecido se Leandro e Renato Gaúcho estivessem em campo? Respostas que nunca teremos. Histórias de Copa.